Eu preparei o salmão poché favorito dela, com manteiga de limão, cenouras assadas e uma torta de pêssego feita do zero. Até encontrei aquele velho linho floral. Ela gostava daquele, com as bordas puídas, o mesmo sobre o qual costumava me repreender, mas que, no fundo, adorava. Era o aniversário de 64 anos da Vera, e eu disse a mim mesma que esse ano poderia ser diferente, não necessariamente melhor, mas talvez mais calmo. A mesa estava posta para 6. Vera na cabeceira, ao lado da sua parceira de bridge, June, nossa prima Lori e 2 vizinhos que me conhecem desde a adolescência. Servi o vinho e ofereci sorrisos entre os pratos. Chegava a ser fácil fingir que aquilo era amor. Então Vera ergueu sua taça e brindou ao envelhecer sem bagagens, foi o que ela disse, sorrindo enquanto girava o vinho no copo. E a finalmente ter uma vida livre de peso morto. Ela olhou diretamente para mim. Honestamente, Marin, o melhor presente que você poderia me dar é sair da minha vida. Ninguém disse nada. June tossiu discretamente. O garfo de Lori parou no ar. Olhei para Vera, pisquei uma vez, depois outra. Não pedi que ela repetisse. Eu não queria ouvir de novo. Levantei-me devagar, pedi licença com um sorriso que não era meu e fui até a cozinha. Enxaguei as mãos em água fria até que ficassem dormentes. Depois peguei meu casaco no cabide e fui embora, sem me despedir. Naquela noite, sentei-me na cozinha escura, ainda de casaco. A torta continuava intocada no balcão. A pia estava cheia de copos vazios, manchados de vinho, meio enxaguados. Olhei para a cadeira onde ela se sentara, ereta, com aquele olhar presunçoso, e me perguntei há quanto tempo ela vinha ensaiando aquela frase. Talvez não tivesse ensaiado. Talvez tenha sido puro instinto. Pensei em todos os aniversários antes daqueles que passei fazendo presentes costurados à mão, ainda criança, os anos em que eu decorava a varanda da frente com velas. Décadas tentando conquistar algo que ela nunca teve intenção de me dar. Levantei-me, guardei a comida na geladeira e fiquei ali parada, olhando para os pratos. Não os lavei. Fui dormir com o gosto do silêncio na boca e as palavras dela ainda ecoando nos meus ouvidos. Na manhã seguinte, abri meu diário em uma página em branco. E ela permaneceu em branco por muito tempo. Segurei a caneta, mas não escrevi. Minha mão pairava sobre o papel como se esperasse permissão. E no silêncio daquela manhã, as memórias vieram sem serem chamadas. Eu tinha 26 anos quando abandonei a pós-graduação. Vera tinha escorregado no gelo, na varanda da frente, e fraturado o quadril. Você é tudo que eu tenho, ela disse ao telefone, com aquela voz fina e manipuladora. Lembro da expressão de desânimo do professor quando lhe contei que não terminaria o semestre. Só tire um tempo, ele disse com gentileza. Eu assenti, mas nunca mais voltei. Voltei para casa naquela semana. Era para ser temporário. Os anos passaram devagar. Compromissos, medicamentos, compras, recados. Consegui um emprego numa biblioteca local. Horários flexíveis, perto de casa. Tive alguns encontros discretos, mas nada sério. Sempre que alguém perguntava sobre planos futuros, eu dava um jeito de mudar de assunto. Quando Vera perguntou se podia reformar a casa, concordei. Ela pintou de amarelo o corredor que eu amava e trocou os azulejos da cozinha por quadrados de um cinza frio. É mais moderno, ela disse. Eu me convenci de que não importava. Ainda era meu lar, mesmo que não parecesse meu. Deixei que ela jogasse fora a cadeira que comprei com o meu primeiro salário. Ri quando ela disse que era cafona. Disse sim para cada pequeno não. Esse era o nosso ritmo, ela dizia. E eu me adaptei. Mas agora, no silêncio desta manhã, parecia diferente. O padrão não era devoção. Era desaparecimento. Um lento desfazer, fio por fio, até que eu já não sabia onde terminava e onde começavam as expectativas dela. Baixei a caneta e, finalmente, escrevi algo. Abri mão de tanta coisa tentando impedir que ela se sentisse sozinha. Mas nunca perguntei se eu tinha permissão de querer mais do que apenas sobreviver a ela. A tinta escorreu sobre a página. Rasguei-a, dobrei com cuidado e guardei no fim do diário. Em seguida, abri a gaveta de arquivos e comecei a procurar meus extratos bancários. Não dormi naquela noite.
A mente seguia acelerada, mesmo com o corpo imóvel. Fiquei repetindo todos os momentos em que eu deveria ter dito algo, traçado um limite, feito uma escolha que me colocasse no centro e não ela. Mas não fiz. Esperei a situação se tornar insuportável antes de ousar nomeá-la. De manhã, fiz chá, mas não cheguei a beber. Sentei à mesa da cozinha, abri um diário novo e escrevi a frase como se ela tivesse esperado anos para ser dita. Fui excluída da minha própria vida. As palavras caíram no papel com mais força do que no meu peito. Li tudo 2 vezes e depois sublinhei uma vez. Então comecei. Fiz uma lista de tudo a que Vera tinha acesso. Contas conjuntas, a escritura da casa, minha senha rabiscada naquele bloco de notas da cozinha. Ela sempre fingia que não via. Circulei as coisas que precisavam ser mudadas primeiro. Depois, reuni toda a papelada que consegui encontrar. Formulários de seguro, extratos bancários, o testamento que assinei sem ler, anos atrás. Liguei para o banco e marquei uma reunião para removê-la como usuária autorizada. Pesquisei referências jurídicas e encontrei um pequeno escritório de advocacia, 2 cidades adiante. O nome do advogado era Thomas Reis. Gostei do som firme e discreto. Não contei a ninguém o que estava fazendo. Nem para Lori, nem para minha vizinha. E, com certeza, não para Vera. Não era vingança. Nem raiva. Era ar. Depois de prender a respiração por mais de uma década, naquela tarde, fiquei parada no corredor e olhei ao redor da casa não com sentimentalismo, mas com precisão. O que ainda era meu? O que me foi dado, e o que me foi tirado sem consentimento? Meus olhos pararam na velha escrivaninha de bordo, perto da janela. Foi a última coisa que meu pai tocou antes de morrer. Abri a gaveta e peguei o envelope pequeno onde ele costumava guardar dinheiro para emergências. Estava vazio. No dia seguinte, peguei o carro e dirigi até encontrar o advogado. Vera percebeu. Não imediatamente, mas logo depois. Parei de lembrá-la dos compromissos. Não preenchia mais os silêncios com conversas educadas. Cozinhava só para mim, usando a panela pequena, em vez da grande que costumávamos compartilhar. Ela começou a se aproximar de novo, sorrisos meio sinceros, comentários sobre minhas roupas, como se tentasse soar maternal. Uma manhã, bateu na minha porta com uma bandeja de torradas queimadas e chá forte demais. Imaginei que você estivesse cansada, ela disse suavemente. Não temos conversado muito desde então. Bem, você sabe, ela acenou vagamente com a mão, como se não lembrasse das palavras que cravou no centro do meu peito. Você quer dizer no seu aniversário? Perguntei. Ela piscou. Aquilo? Ah, vamos lá, Maren. Foi uma brincadeira. Eu estava bêbada. As pessoas dizem coisas. Assenti, mas não a deixei entrar. Mais tarde naquela semana, sentei-me diante de uma gerente do banco, enquanto ela acessava o histórico da minha conta. Observei o rosto dela mudar a cada linha que lia. Alguém tem transferido fundos regularmente para outra conta corrente, ela disse. Eram quantias pequenas, mas constantes. Mais de 6.000 no ano passado. Eu não disse nada. Não precisava. Eu já sabia. Naquela noite, encontrei Vera dobrando toalhas na lavanderia. Ela olhou para cima com aquela expressão cansada que usava como armadura. Eu vi os saques e eu disse. Ela se endireitou. Do que você está falando? Da minha conta. Milhares retirados sem permissão. Vera suspirou e colocou uma toalha na cesta. Você está exagerando. Era para coisas que a gente precisava. Reparos, receitas, manutenção do seu carro. Você nunca perguntou. E também não se importaria. Ela estalou os lábios. Você sempre disse que estávamos juntas nessa. Pelo amor de Deus, Maren, você está sendo tão egoísta. Fiquei olhando para ela. Egoísta? Repeti. Sim, ela disse, elevando a voz. Você age como se alguém te devesse alguma coisa só porque vive aqui. Não respondi. Passei por ela, subi as escadas e entrei no meu quarto. Tranquei a porta atrás de mim não por medo, mas porque não queria ter que explicar esse limite em voz alta.
Na manhã seguinte, encontrei uma carta na caixa de correio, sem remetente. O envelope era simples, o papel grosso, dobrado cuidadosamente em 3 partes. Não havia endereço de retorno, mas reconheci a caligrafia antes mesmo de abrir, limpa, levemente inclinada, escrita com cuidado. Era da senhora Darnell, que morava 2 casas abaixo. Conversamos talvez uma dúzia de vezes em 15 anos. Ela sempre acenava da varanda, mas nunca se demorava. Querida Marin, espero que você não se importe com a carta. Não quero me intrometer, mas tenho observado pela janela há muito tempo. Não estou aqui para julgar, só para testemunhar. Eu vi o que você carregou. O que você deu. A forma como você se apaga para que os outros se sintam mais confortáveis. Você não é invisível, Marin. E você não está errada. Com silenciosa admiração. Elaine Darnell. Li 2 vezes. Depois, mais uma, só para sentir as palavras de novo. Meus olhos ardiam não de dor, mas pelo conforto estranho de ser vista sem precisar me explicar. Dobrei a carta seguindo o vinco original e a coloquei no bolso de trás do meu diário, ao lado da página rasgada que escrevi depois do aniversário. Não consertava nada, mas firmava algo em mim que vinha cambaleando há anos. Naquela noite, preparei o jantar só para mim e não me ofereci para dividir. Vera não perguntou. Quando terminei de lavar a louça, abri o laptop e pesquisei um tabelião perto do cartório do condado. Eu já tinha falado com Thomas Reis. O próximo passo seria assinar os documentos. Verifiquei as fechaduras antes de ir para a cama e coloquei o diário no criado mudo, onde eu pudesse vê-lo. Na manhã seguinte, vesti roupas discretas e dirigi até o escritório do advogado. Thomas era calmo, centrado e preciso. O escritório tinha um leve cheiro de cedro, e as paredes estavam cobertas por certificados que eu nem precisei ler. Confiei nele no instante em que ele disse: Você não precisa de uma guerra. Você precisa de um limite que se mantenha. Passamos quase 1 hora assinando papéis. Ele me guiou por cada etapa, bloqueamos contas conjuntas, atualizamos a escritura, revisamos meu testamento. No final, ele deslizou o último formulário até mim. Hesitei por um instante, e então assinei. Lá fora, o vento tinha ganhado força. Quando cheguei em casa, as primeiras gotas de chuva já começavam a cair. Vera estava na cozinha. Ela levantou os olhos das palavras cruzadas. Onde você estava? Os olhos dela se estreitaram. Você tem estado distante e reservada ultimamente. Não gosto disso. Não respondi. Subi direto para o meu quarto. Naquela noite, a tempestade não veio do céu, veio pelo telefone. Tudo começou com uma mensagem de voz da prima Raquel. O que está acontecendo aí? Sua mãe me ligou. Disse que você está excluindo ela. Isso é cruel, Marin. Depois vieram as mensagens de antigos vizinhos, os passivo-agressivos só para ver como você está, mencionando terem ouvido coisas preocupantes. E então, Lori, que não se deu ao trabalho de suavizar as palavras, escreveu: Não acredito que você fez isso com ela, depois de tudo que ela fez por você. Virei o celular com a tela para baixo e deixei que ele vibrasse até parar. Lá embaixo, as portas batiam com mais força do que o necessário. Gavetas abriam e fechavam com intenção demais. Vera circulava pela casa com passos pesados, como se o som pudesse carregar sua culpa escada acima. Fiquei no meu quarto e escrevi tudo. Eu não estou punindo ela. Estou reivindicando o que é meu. Na manhã seguinte, Vera bateu na minha porta. Você já deixou claro o seu ponto, disse ela, irritada. Agora desfaça isso. Abri a porta só o suficiente para dizer: Isso não é um jogo, Vera. Não há nada para desfazer. Ela me olhou, incrédula. Você vai se arrepender disso. Talvez, respondi, mas pelo menos esse arrependimento será meu. Fechei a porta e a tranquei. 2 dias depois, um aviso foi entregue ao responsável pela casa autenticado em cartório, definitivo. No fim da semana, Vera tinha ido embora. Ela não se despediu. Ouvi o som das malas sendo arrastadas pelo chão de madeira pouco depois do amanhecer. Sua voz, aguda e abafada,
ecoou pelas paredes enquanto ela falava ao telefone, pedindo que alguém fosse buscá-la. Um carro ficou parado em frente à casa por 10 minutos. Então, a porta bateu. E depois disso, silêncio. Esperei 1 hora antes de descer. A sala estava em silêncio. Algumas molduras haviam sumido, algumas gavetas estavam abertas, mas a estrutura da casa permanecia. Minha casa. Meu nome na escritura, agora sem contestação. O silêncio se espalhou, mas dessa vez não parecia julgamento. Era respiração. Espaço. Comecei aos poucos. A pintura de flores silvestres que eu havia guardado 5 anos atrás, pendurei de novo acima da lareira. Troquei as lâmpadas do corredor por uma luz mais quente. Desci a colcha da minha avó do sótão e a estendi sobre o sofá, os pontos azuis e verdes ainda macios sob minhas mãos. Abri todas as janelas da casa. Deixei o ar circular por cada cômodo até levar embora o cheiro dela. Mais tarde naquela noite, encontrei uma lata velha de chá no fundo do armário, a mesma que eu costumava guardar na gaveta do criado mudo antes de Vera dizer que era bagunça. Preparei uma xícara e bebi na varanda dos fundos, com as pernas dobradas sob mim, enquanto o sol desaparecia atrás das árvores. Achei que fosse chorar. Mas não chorei. Em vez disso, fiquei ali, sentada com uma calma tão silenciosa que quase não reconheci. Não era alívio. Nem vitória. Era outra coisa. Algo como retorno. Naquela noite, dormi com a porta do quarto aberta. Na manhã seguinte, me inscrevi numa aula de arte no centro comunitário. A sala tinha um leve cheiro de raspas de lápis e lona aquecida pelo sol. Um espaço ocupado sem expectativas. Ninguém perguntou por que eu estava ali. Ninguém quis saber meu sobrenome. Sentei perto do fundo, abri meu caderno de desenho e esperei. A instrutora, uma mulher chamada Kali, com cachos grisalhos e as mangas salpicadas de tinta, deu boas-vindas a todos sem fazer alarde. A gente não está aqui para ser bom, ela disse. Estamos aqui para começar. Eu não desenhava de verdade desde os 22 anos. Não mesmo. Não desde que saí da faculdade e escondi essa parte de mim como se fosse um luxo que eu não podia me permitir. Os primeiros traços foram hesitantes, minha mão rígida, desacostumada a movimentos que um dia pareceram instintivos. Mas, na segunda aula, algo mudou. Eu não estava desenhando para ser vista. Eu desenhava porque aquilo me fazia sentir que estava respirando de novo. Ninguém naquela sala sabia da Vera. Ninguém sabia das contas conjuntas, das portas batidas, ou do brinde de aniversário que havia quebrado algo dentro de mim. Eles só conheciam o jeito como eu sombreava a luz, o jeito como eu borrava o traço com a lateral do polegar, o jeito como eu ria baixinho, surpresa, quando alguém contava uma piada sussurrada. Era o suficiente. Toda semana eu voltava para casa com carvão sob as unhas e uma tranquilidade que eu não sabia explicar. Comecei a reorganizar a casa, um canto por vez. Pintei o banheiro de hóspedes de um tom de sálvia clara. Mudei o abajur de leitura para o outro lado do sofá. Preenchi molduras com meus próprios desenhos, retratos calmos de mãos, árvores e, uma vez, uma única margarida. Numa tarde, me peguei cantarolando enquanto cozinhava. Me assustei. Fazia anos que eu não fazia som só por fazer, só para preencher o espaço. Naquela noite, sentei perto da janela com meu diário e escrevi uma frase. Não estou construindo uma nova vida. Estou lembrando da que deixei para trás. E então o telefone tocou. Era a voz dela embargada, mas inconfundível. Marin, ela disse, quase num sussurro. Sou eu. Eu não disse nada. O telefone estava quente na minha mão, equilibrado entre memória e instinto. Eu não estou bem, ela continuou. Os médicos acharam alguma coisa. Achei que você devia saber. Deixei o silêncio se estender. Ela suspirou. As crianças perguntam de você. Sentem sua falta. Todos nós sentimos. Foi o a nós em que mais pesou. Eu consegui imaginá-la dizendo isso com a mão no peito, como se aquilo justificasse tudo o que veio antes. Desculpa, ela disse, agora mais suave. Eu falei coisas que não queria dizer. Mas essa casa não parece certa sem você. Nada parece.
Olhei pela janela, onde o desenho da Margarida estava pendurado no canto do vidro. A luz batia diferente a cada hora do dia. Virou uma espécie de relógio para mim, marcando o tempo pela forma como mudava. Fico feliz que as crianças estejam bem, eu disse. E espero que você esteja recebendo o cuidado que precisa. Ela fez uma pausa. Então, a gente pode conversar? Talvez eu passe aí só para te ver. Fechei os olhos. Eu não posso me encolher de novo para você se sentir grande, disse baixinho. Ela soltou o ar de forma brusca. Ferida ou com raiva? Não consegui saber qual das duas. Então é isso? É isso. Ela desligou. Eu não chorei. Não tremi. Fiquei sentada ali, respirando. O silêncio já não parecia um castigo. Na manhã seguinte, fui até o jardim com uma colher em uma mão e um pacotinho de sementes na outra. A terra estava seca, mas macia, do tipo que recebe mudanças sem resistir. Plantei as mudas de lavanda com cuidado, espaçando-as bem. Depois, alinhei a sálvia ao longo da cerca dos fundos. Não tive pressa. Cada punhado de terra parecia uma promessa. Quando me levantei para esticar as costas, o sol estava baixo e quente na varanda. Uma brisa soprava entre os galhos e, pela primeira vez em muitos anos, eu conseguia ouvir o mundo sem o filtro da tensão. Fiquei ali até a luz ficar dourada. E então, escutei uma batida. 2 meninas estavam paradas na minha porta, deviam ter uns 7 ou 8 anos, com os rostos abertos e curiosos. Uma delas segurava uma cestinha forrada com um pano de prato. Oi, disse a mais alta. Essas são da minha mãe. A menor a cutucou e completou. Ela disse que o seu jardim faz ela se sentir corajosa. Pisquei, surpresa. Isso é muito gentil, respondi, me abaixando para ficar na altura delas. Diz para ela que eu agradeci. Elas sorriram e saíram correndo antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, deixando para trás o som de suas risadas como uma fita ao vento. Levei a cesta para dentro e coloquei sobre a mesa da cozinha. Ainda quentinho, o muffin cheirava a canela e maçã. Não comi na hora. Fiquei ali, parada, deixando o silêncio se espalhar ao meu redor. Mais tarde, acendi uma vela na sala e abri meu diário. Escrevi. Achei que desaparecer fosse me destruir. Mas talvez eu nunca tenha sido feita para ser vista por eles. Talvez eu devesse me ver. A chama da vela tremeluziu, lançando um halo suave sobre a página. E então virei para uma folha nova e comecei a